Olá, meus queridos amigos, boa noite. Estamos de volta aqui no nosso estudo de segunda-feira, no nosso Rosas da Criação, para estudarmos nesta noite o livro A Gênese. Você que já nos acompanha no Instagram, no YouTube, no Facebook, nosso boa noite. Sempre tão bom contarmos com a companhia de cada um de vocês. Sempre muito bom estudarmos juntos, aprendermos juntos. Estamos aqui apenas na condição de um singelo facilitador, mas, na verdade, o aprendizado é contínuo e todos nós aprendemos uns com os outros. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, pela confiança, por estarem acompanhando os estudos que o Conhecendo o Espiritismo oferece. Nós ficamos realmente muito felizes. Meus amores, só passando aqui um recadinho para vocês, tá? Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral. Tá? Esse é um capítulo um pouco mais difícil, algumas pessoas têm dificuldades de entender, então nós vamos realmente tentar trabalhá-lo de uma forma muito simples, de uma forma leve, para que vocês possam entender o cerne deste capítulo. Tá? É um capítulo extenso, nós vamos precisar de 3 aulas para abordarmos o capítulo 6, Uranografia Geral, um capítulo que, na verdade, é uma psicografia, tá? Do espírito Galileu Galilei, e esse capítulo foi psicografado pelo médium Camille Flammarion, tá? Então, nós vamos estudar em cima das informações de Galileu, mas realmente buscando aquilo que é mais importante. Algumas pessoas me perguntam se precisam decorar as informações trazidas. Não há essa necessidade, tá? Até porque são informações técnicas em determinados aspectos e não tem essa necessidade. O importante é nós entendermos o contexto geral, as informações mais relevantes que o capítulo nos traz sobre vários pontos, perfeito? Hoje nós vamos estudar 4 pontos dentro deste capítulo 6. Vamos estudar espaço e tempo, matéria, as leis e as forças e a criação primária, tá bom? Então, como eu havia dito, 4 aspectos, 4 pontos vão ser estudados no dia de hoje. Vamos começar sobre o espaço e o tempo, tá? O que, na verdade, se vai tentar trazer para nós aqui nesse momento? Tentar trazer uma ideia, uma definição para nós do que seja espaço e do que seja o tempo. Temos muitas dúvidas, muitas curiosidades sobre isso, e Galileu vai realmente trazer aqui algumas informações. Mas ele procura, claro, ele aprofunda um pouco, mas nós vamos no cerne, naquilo que é o principal, que é o que você precisa saber, tá bom? No primeiro momento, ele começa falando sobre espaço, no item 1 desse capítulo. E ele vai dizer que há muitas definições de espaço, muitas teorias sobre o que seria o espaço. E ele traz uma, e ele vai refutá-la na sequência, mas ele traz uma que ele considera aquela mais relevante, onde há um maior número de adeptos. E essa teoria diz o seguinte, que o espaço é a extensão que separa 2 corpos. Então, em tese, o que é o espaço? É a extensão que separa 2 corpos. É esse período aqui, tendo 2 corpos que limitam o espaço. Percebam a palavra que eu utilizei. Segundo essa teoria, o espaço seria limitado, porque haveria sempre 2 corpos que iriam limitar aquele espaço. Então, ele diz o seguinte, que, segundo essa teoria, onde não houvesse corpos, não haveria espaço, já que o espaço ele é limitado sempre no espaço que se refere ou que está entre 2 corpos. Portanto, onde não houvesse um corpo, 2 corpos, não haveria espaço. Essa é uma teoria que Galileu considera mais relevante para que ele possa
trabalhar em cima dela. E aí, na verdade, ele diz, ele começa aqui dizendo, eu não pretendo nada mais do que estabelecer sua infinidade. Então, ele já disse a que veio. Qual o seu propósito? Ele disse, olha, o meu único objetivo aqui, neste momento, é demonstrar que o espaço não é finito, que o espaço é infinito, e que por mais que nós busquemos estabelecer um limite, um fim, um início para ele, nós não iremos conseguir. Então, todo raciocínio que Galileu vai trazer neste capítulo é para afirmar que o espaço é infinito, tá? E aí ele diz, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginarmos algum limite nele. Mais fácil para nós é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer. Então ele diz, não tem como, o nosso pensamento, quando nós pensamos no espaço, ele segue, como ele diz, avança eternamente e não para, nem o nosso pensamento consegue estabelecer um fim para o espaço. Façam isso. Imaginem tudo aquilo que nós já conhecemos do espaço. Imaginem mentalmente. Vocês conseguem imaginar no espaço um fim, como se ali fosse o limite? Algo que limitasse o espaço na sua amplitude e após daquilo não houvesse mais o nada? Não é difícil para nós imaginarmos isso? É o que ele está colocando aqui. É impossível nós imaginarmos um limite para esse espaço. E aí ele vem trazendo aqui, fazendo uma suposição, tá? Ele diz assim, olha, vamos supor, ele diz aqui, que nós estivéssemos partindo da Terra, perdida no meio do infinito, num ponto qualquer, passássemos a viajar a partir da Terra na velocidade do relâmpago, viajando, ele até grifa aqui, milhares de léguas por segundo, e mesmo que passado alguns poucos minutos, olha que em um segundo milhares de léguas foram percorridas. Vamos supor que houvesse se passado ali alguns minutos. E ele diz, e que nós tivéssemos caminhado centenas de milhões de léguas. Ele disse assim, mesmo que nós tivéssemos passado por milhões de mundos durante esta viagem a partir da Terra, ele finaliza, na realidade, não avançamos um só passo no universo. Então ele diz, mesmo que nós fizéssemos essa suposição, que estivéssemos a milhões de léguas por segundo, percorrêssemos séculos, milhões, bilhões de mundos, ainda assim, nós não teríamos dado um só passo no universo, mostrando realmente que é infinito e que não há possibilidade de nós colocarmos um termo, um fim ao espaço, tá? E aí ele continua falando sobre o espaço. E se continuarmos nessa viagem incessante com a mesma velocidade do relâmpago durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes mais, ele coloca, igualmente, nenhum passo teríamos avançado, qualquer que seja o lado para onde nós nos dirigíssemos. Então, ele realmente veio mostrar para nós que isso é o espaço infinito, tá? Então, nesse primeiro ponto, isso tudo que eu falei aqui para vocês está no item 1, tá? Onde ele traz essas reflexões para falar do espaço e se dedica, como ele mesmo colocou, que estava aqui com o único objetivo de estabelecer que o espaço é infinito e que, portanto, aquelas teorias que existiam à época, elas não estão em conformidade com a verdade, tá bom? Bom, mas ele segue nos trazendo mais informações. Agora, ele adentra exatamente no tempo. Quem de nós não se questiona sobre o tempo, não tem curiosidade sobre o tempo? Hoje mesmo eu recebi um questionamento, uma pergunta no WhatsApp, exatamente sobre isso, sobre o tempo, sobre se o tempo é igual
nos outros mundos, na erraticidade, como é contada, como é feita a contagem do tempo. E aí, Galileu vem exatamente nos trazer algumas reflexões sobre o tempo. E aí, ele traz a seguinte definição para o tempo. E vejam que interessante como ele coloca o tempo para nós. Ele diz: o tempo é a sucessão das coisas. Eu vou explicar, para vocês entenderem o que ele quer dizer com isso. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Então, quando ele diz que o tempo é uma sucessão de coisas, ele vai explicar, e agora eu já vou explicar para vocês que fica mais fácil para vocês entenderem. Ele diz o seguinte: o tempo, na verdade, ele não pode ser, na verdade, medido. Ele pode ser medido parcialmente, como se a eternidade está aqui. Porque o tempo, na verdade, tudo é eternidade, mas o tempo eu vou medir pela sucessão de fatos, pela sucessão de acontecimentos, eu vou medir um período dessa eternidade. Então, ele dá o exemplo aqui do surgimento da Terra. Ele diz, olha, a eternidade está aqui. Infinitas coisas acontecendo no decorrer dessa eternidade. Mas, vamos supor que eu queira limitar isso ao nascimento e à destruição do planeta Terra. É o exemplo que ele traz. Então, ele diz, pega-se aqui a origem do nosso mundo, bem aqui, quando a Terra começou a ser criada, e nós vamos pegar, ele diz, vamos agora, e tem tudo que está acontecendo, desenvolvimento da Terra, evolução da Terra, está tudo aqui nesse meio, evolução da Terra, planeta, tudo, passa aí mundo primitivo, expiações de provas, vai até o fim. Aí ele diz, e aqui vamos nos transportar, ele diz, para o último dia desse mundo, da Terra. A hora, ele diz aqui, a hora em que, curvado sob o peso da velhice, a Terra se apagará do livro da vida, para não mais aí reaparecer. Quando o planeta se destruir. Então, a sucessão dos eventos se encerra. Então, ele diz, isso aqui é o tempo. Eu estabeleci, por isso que ele coloca o tempo é a sucessão das coisas. Sucessão das coisas que se acontece, eu limito o início e o fim, e eu vou contar o tempo nesse período. Mas ele diz, depois que esse período se acaba, depois que a sucessão dos eventos que me interessa contar finda, o tempo finda junto. E isso não alterou a eternidade em nada, absolutamente nada. Então, o tempo da Terra foi esse aqui. Mas a partir do momento que a Terra nasceu e que a Terra morreu, o tempo da Terra foi junto. Ele diz aqui, o tempo se encerra junto. E aí ele vai dizendo, na verdade, ele diz assim, olha, os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem, porque a Terra deixou de existir. E o tempo acaba com eles. Mas a eternidade não se acaba. O tempo, medido temporariamente no espaço de tempo, se acaba. E aí ele vai dizendo, na verdade, por isso, olha que ele compara o tempo. Ele diz, o tempo é, na verdade, uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Então, o tempo é uma gota de água que cai no mar e é medida a queda daquela gota. Mas olha o mar embaixo, na sua infinidade. Então, ele vem aqui dizendo que, no caso da Terra, o tempo é contado de uma forma. Nós sabemos que o tempo é contado pelo movimento de translação, de rotação e translação, mas em função do tempo da Terra, do dia, da noite, mas cada mundo, cada planeta tem uma contagem de tempo diferenciada. E ele diz, quantos mundos na vasta amplidão e quantos tempos diversos, diferentes e incompatíveis entre si. O tempo aqui é diferente do tempo contado em outros mundos. As esferas espirituais que estão aqui próximas à Terra podem ter a sua contagem de tempo similar à do mundo terreno. Mas as esferas espirituais que estão ali junto a outros planetas têm uma contagem de tempo completamente diferente, tá? Então, ele diz que
a imensidade de tudo no universo não tem limite, a eternidade não tem limite, não dá para, porque eternidade nós estamos falando de tempo, tá? Infinito é o espaço, o tempo é eterno, ele não tem um começo, ele não tem um meio, ele não tem um fim. O tempo é a eternidade, e você não consegue estabelecer, na realidade, um início e fim, você consegue limitar por uma sucessão de eventos, como foi colocado Galileu, o tempo, e aí você conta naquilo ali, mas aquilo ali se acabando, aquela sucessão de eventos se findando, aquele tempo morre junto, tá? Embora a eternidade jamais se acabe. Então, ele diz aqui, o tempo sendo apenas a relação das coisas transitórias, estamos falando de algo transitório, né? E dependendo unicamente das coisas que se medem, no nosso exemplo aqui, o início e o fim da Terra, se tomando os séculos terrestres por uma unidade, aí ele está mostrando como não dá para a gente contar, contabilizar o tempo, findar o tempo. Ele diz, se nós pegarmos os séculos terrestres por uma unidade, como se virasse uma unidade de tempo, de contagem, nós empilhássemos essa unidade em milheiros sobre milheiros, para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais do que um ponto na eternidade. Do mesmo modo que milhares de léguas, aí já falando do espaço, adicionadas a milhares de léguas, não são mais do que um ponto na extensão do espaço, da infinidade de tempo, de distância. Então, ele diz o tempo, mesmo que eu somasse milhares e milhares de unidades de séculos de tempo, isso não seria um único, ele diz aqui, não representaria mais do que um ponto na eternidade. Então, ele diz, o tempo, queridos amigos, é apenas uma medida relativa, de sucessão de coisas transitórias. Mas, e aqui é a ideia central de Galileu, hein? A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista de duração, que é o que nós buscamos. Para a eternidade não há começo nem fim, tudo é presente. Essa é a ideia central, que é a que vocês têm que guardar desse estudo, tá? Eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista de duração. Não há começo, não há fim, tudo é presente. E aí ele finaliza esse item dizendo, se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que será, o que vem ser a duração da vida humana? Se nós estamos falando de séculos, que nada representa, é um ponto na eternidade, não representa um ponto, o que dirá a duração da vida humana? Nada, né? Pois muito bem, então isso é o que ele fala sobre espaço e tempo. Aí depois ele entra na matéria. A matéria, ele diz assim, à primeira vista, é o item 3, à primeira vista, nada parece tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Então, ele diz, quando nós olhamos todas as matérias que existem no mundo, ele vai dando aqui vários exemplos, tá? O peso das coisas, os corpos diferentes, a diferença dos gases, água, terra, sol, tudo que há no universo, ele diz, tudo é tão diferente, como não imaginar, num primeiro momento, que há várias matérias diferentes, compondo tudo isso, tamanha diversidade que existe. Mas ele diz, tudo é, na verdade, e é o que ele vai dizer, tudo parte, na verdade, de uma única matéria. Ele diz, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, por mais distintas que elas pareçam, aí ele diz, são de fato apenas modos diversos de como a matéria se apresenta. Modos diversos sobre como a matéria se apresenta. A matéria é uma só. Nós vamos estudar o elemento básico, primitivo. Ele diz, essa matéria, ela sofre a injunção de forças inumeráveis, forças que atuam sobre ela, a modificam em função da condição, do meio,
E aí ela vai formando essa infinidade de matérias tão diversas que nós conhecemos. Mas, na verdade, a matéria, ela é uma só, tá? Ela vai, sim, sofrer a injunção, o impacto, a força, várias forças, na verdade, sobre ela, mas ela é uma só. E aí, no item 4, Galileu vai trazer para nós exatamente, ele fala da descoberta da química. Por quê? Como a química foi importante para nós entendermos esse raciocínio que ele coloca aqui. Porque ele diz, olha, a química, ela não foi exatamente nos mostrando que há um número considerável de elementos que ele chama aqui de corpos simples, que esses corpos simples, ele até cita aqui quais são, ele vai falando aqui na nota de rodapé, vai falando oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, enfim, ele vai falando desses corpos simples, mas ele diz assim, esses corpos simples, que segundo, claro, a química do homem, a nossa ciência, não podem ser mais divisíveis, seriam, digamos, eles estão ali no seu estado mais primitivo, mais indivisível. Pois muito bem, esses corpos simples, quando eles começam a se unir, a se fundir, a fazerem combinações com outros corpos simples, eles não dão origem a outros tipos de matéria? Não é isso que a química nos orienta, nos ensina? Mas várias matérias que se formam nada mais são do que modificações que foram feitas, modificações realmente que foram feitas nos corpos base, nos corpos simples, certo? Então, tudo, na verdade, sai dos corpos simples, perfeito? Certo? É isso que nos traz a química. Só que aí vem Galileu dizendo, ok, perfeito. Só que a ciência do homem, ela ainda é limitada. E ela parou ali. As suas especulações, os seus estudos, levaram o homem a descobrir esses corpos simples, que ele cita vários aqui na nota de rodapé. Só que ele diz, na verdade, tem muito mais além disso tudo. Embora o homem ainda não tenha alcançado tudo isso. Ele diz, as especulações do homem param aí. Mas, na verdade, se à medida que a ciência evolui, o homem evolui, nós vamos chegar no quê? Que, na verdade, tudo o que o homem considera como corpos simples, ainda não são. Na verdade, tudo parte de uma única matéria, de uma única matéria-prima, que é a matéria cósmica primitiva, que é o fluido cósmico universal, que é o éter divino. Essa é a matéria primitiva, essa é a matéria geratriz, essa é a matéria base para tudo que é matéria no universo. O que a nossa química chama de corpos simples, na verdade, ainda não o são. E aí, claro que só o estudo, o tempo e a evolução vai nos comprovar o que hoje a doutrina espírita está nos dizendo. E ele diz, Galileu coloca, se nós não admitirmos a unidade da matéria, será impossível explicar, por exemplo, a germinação da semente, produção de um inseto, ele coloca, não temos como explicar os sóis, as esferas, não tem como. Então, ele diz aqui, na verdade, a matéria é diversificada. Sim, é verdade, mas essa diversidade acontece porque ele diz aqui, há várias forças que presidem as transformações, as modificações, as condições em que essa matéria sofre, né? A atuação que existe sobre essa matéria, dando origem a tantas matérias variadas no universo. Mas ele diz aqui, são, na verdade, infinitas transformações em várias forças, causando modificações infinitas, e acabam originando matérias tão variadas. Por isso que há uma infinidade de matérias. Mas não é que a matéria-prima seja diferente, apenas as forças que nela atuam, as condições, o meio, isso tudo é que faz com que
a matéria se diversifique. E no item seguinte, ele vai falar exatamente sobre essas forças, porque ele diz, olha, se eu estou dizendo que a matéria base é uma só, que é o fluido cósmico universal, que é o éter divino e a matéria geratriz, eu vou estudar sobre essas forças, porque são essas forças que atuam sobre essa matéria, transformam, causam aí uma infinidade de metamorfoses e surgem as matérias. Então, ele diz, então eu vou agora estudar com vocês um pouco sobre as leis e as forças que atuam nessa matéria base, nessa matéria primitiva, nessa matéria geratriz. E é quando ele adentra exatamente no item 8, tá? Onde ele vai dizer o seguinte... e aí no item 8, bem interessante essa colocação aqui, ele vai fazer um comparativo para nós entendermos o raciocínio. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, no item 8, tá? Olha a comparação que ele faz. Ele diz, olha, vamos supor, tudo conosco tem que ser suposição. Vocês já perceberam isso? É tão... Nossa inteligência ainda é tão limitada que ele tem que trabalhar realmente, igual como nós fazemos com crianças. Nós fazemos uma correlação, um paralelismo com alguma coisa mais simples do mundo da criança, para que ela consiga compreender. E somos igualzinhos, né? Então, ele veio aqui fazendo uma comparação. Ele diz assim, olha, vamos supor, ele até diz aqui, que um desses seres que se consomem nas regiões tenebrosas do oceano, nas regiões mais profundas do oceano, um desses animais minúsculos, que ele diz aqui que só conhecem os peixes e as florestas submarinas, ou seja, aqueles animaizinhos minúsculos que ficam lá no fundo dos oceanos. Vamos supor que um desses minúsculos animaizinhos passasse a ser dotado de inteligência. É a suposição que ele faz. Vamos supor que, de repente, recebesse o dom da inteligência, a faculdade de estudar, de pensar, de refletir. E esse minúsculo animal, precisasse analisar e estudar o mundo. Ele, certamente, partiria daquilo que ele vivencia, daquilo que ele vê. Ora, ele está lá nas profundezas do oceano, numa escuridão total, concordam? Breu total. O que ele ia fazer? Ele ia fazer uma análise com base naquilo que ele conhece. E ele iria fazer todo um processo intelectivo acerca do mundo. Ia basear todas as suas apreciações, como ele diz aqui, com base no universo que ele conhece. Certo? Aí, depois dele ter feito tudo isso, ele diz aqui, mas, depois dele ter feito tudo isso, suponhamos que ele se eleve ali das trevas eternas, das profundezas do mar, e ele se eleve à beira, à claridade, ele chegue ali às margens de uma ilha, enfim, ou seja, ele sai das profundezas e ele se eleva. Quando ele percebesse tudo que ele visse, a luz, a claridade, o ar, as ilhas, as árvores, vocês concordam, e é isso que o Galileu está dizendo aqui, vocês concordam que ele ia ter que repensar toda a análise que ele fez de mundo quando ele estava na profundeza das trevas, ali nas trevas do oceano, nas profundezas do oceano? Por quê? Porque a observação dele, o ponto de observação dele se alterou. E aí ele ia perceber que, na verdade, a concepção dele do mundo passaria a ser muito maior a partir daquela nova visão dele. E aí ele ainda diz assim, e vejam que ele só ia estar vendo aquilo ali. O quanto tem além daquilo que ele passaria a ver, ele não conseguiria traçar esse mundo, essa análise de mundo. Aí ele diz, pois muito bem, a comparação do minúsculo animal submarino é o homem. Ele diz, os homens, ele diz, homens, assim é a imagem da sua ciência toda especulativa. Ele nos compara a esse minúsculo animal que está na profundeza do oceano, tentando dar um sentido ao mundo, ao universo, à criação,
lá na nossa sombra e na nossa escuridão. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa visão de tudo vai ser extremamente especulativa e extremamente limitada. Então, ele diz, para início de conversa, vocês não conseguem ter uma visão completa pela condição que vocês se encontram. Então, ele nos mostra aí o quão pequeninos nós somos. E ele ainda diz mais, esse comparativo que eu fiz, de quando você chega na margem, você amplia, ele diz, é mais ou menos, ele diz, é exatamente uma situação bem próxima do que acontece com aquelas pessoas que negam no mundo os espíritos, que negam a existência dos espíritos, a vida após a morte, enfim, são aqueles negadores contumazes que negam tudo. Ele diz, é o que acontece com eles quando desencarnam, chegam na erraticidade e se deparam com a plenitude da vida espiritual. Tudo ali, aquela pujança de vida que está ali para eles observarem. É exatamente o que o animalzinho, o minúsculo animal, sente ao chegar ali na margem e perceber aquele mundo que ele não conhecia. Então, ele diz, na verdade, que isso acontece muito, e nós ainda vivenciamos muito isso aqui, no mundo material. Então, ele diz aqui, olha, diante disso, ou seja, da visão pequena, da condição pequena que vocês se encontram, Galileu diz, meu único objetivo é lhes expor uma noção geral das leis universais, sem explicar em detalhes o modo de ação e a natureza das forças especiais de que são dependentes. É dizer, quando vocês crescerem um pouquinho mais em inteligência, em tudo, nós voltamos a conversar, tá bom? Mais ou menos isso, tá? Então, o que ele, na verdade, nos mostra nesse momento das leis e das forças? Ele reforça que, ele diz, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres, que é o fluido cósmico universal, que dá origem a tudo que é matéria no universo, da mais imponderável à mais ponderável, tá? E aí ele diz que sob um influxo de forças variadas, então ele diz, as forças que atuam e presidem as várias metamorfoses na matéria são infinitamente variadas, ele diz aqui, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas e diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias em que elas ocorrem e os meios onde elas se encontram, mostrando que, por exemplo, as metamorfoses que ocorrem da matéria no meio terreno, aqui na Terra, é um grupo de metamorfoses, é um grupo de mudanças. Mas, provavelmente, as metamorfoses que essa mesma matéria vai sofrer em outros mundos é completamente diferente. As forças que vão atuar lá, na massa, a combinação, no meio, altera completamente as matérias, as variadas metamorfoses que essa matéria cósmica primitiva vai sofrer e, consequentemente, vão dar origem a matérias que nós sequer imaginamos, porque estão completamente fora da nossa análise, daquilo que nós vivenciamos aqui no mundo terreno. E aí ele diz, isso não significa dizer que as forças que atuam aqui, sejam diferentes, ou que nós tenhamos leis aqui que não existem lá. Ele diz, não é isso. Ele vai colocar, na verdade, todas as forças dependem de uma lei única, de uma lei universal, que regula todas as forças em todos os globos, em todos os mundos. A lei universal é uma só, mas a depender do meio, da condição onde se encontra, como ele vai dizendo aqui, em função dessa combinação infinita da matéria, da massa da matéria que está sendo sofrendo metamorfose, em função do modo de ação daquela força naquela matéria, em função das circunstâncias, em função do meio,
tudo se altera. O resultado final modifica, mas as forças que atuam decorrem de uma lei só, que é a lei universal. E aí ele até diz, por exemplo, aqui na Terra, essas forças que atuam sobre a matéria, nós conhecemos, por exemplo, como gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. É como nós conhecemos essas variadas forças. E ele diz, mas em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos. As forças são as mesmas, mas em função do meio, elas se alteram, elas se mostram de uma forma diferente. Revelam outras características desconhecidas para nós na imensa amplidão dos céus. Então, ele coloca, vemos então um número indefinido de forças que se tem desenvolvido. Então, tudo isso, queridos amigos, é para nós percebermos que o que nós vivenciamos aqui, a matéria, como tudo, as forças atuam, não significa que todos os outros mundos tenham que ser igual à Terra. Não. Tudo vai partir dessa mesma matéria cósmica, básica, mas ele vai sofrer metamorfoses diferentes conforme as forças que atuam naquele planeta. E o resultado pode ser completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui e acreditamos que só isso, que só o que existe aqui é o certo, e não é. Ele vai trazer um exemplo bem interessante na nota de rodapé 71, falando desse contexto. Olha o exemplo que ele diz, que interessante isso. Ele diz assim, é possível que noutros meios o fluido cósmico possua propriedades e combinações de que não fazemos nenhuma ideia. Efeitos apropriados às necessidades que desconhecemos, dando lugar a percepções novas e a outros modos de percepção. E aí ele vai dar o exemplo, ele diz, olha, nós aqui só conseguimos enxergar utilizando o nosso órgão físico, certo? E a luz, porque quando está tudo escuro, nós não conseguimos enxergar direito. Então, nós necessitamos da luz e necessitamos dos olhos do corpo físico para enxergar. Quando nós temos algum problema na nossa córnea, nos nossos olhos, nós ficamos cegos e não conseguimos enxergar, certo? Ele diz, mas isso é aqui na Terra. Aí ele diz, não existem os chamados sonâmbulos. Quando nós estudamos sobre os sonâmbulos, o sonambulismo, nós sabemos que a alma do sonâmbulo é que vê, não é o corpo físico, ele não precisa de luz. A alma dele vê a longas distâncias, certo? E ele consegue ver independente de luz, de luminosidade, independente de distância. Ele vê a longas distâncias, ele não está vendo com o corpo físico, com os olhos do corpo físico, que o corpo físico está lá, por exemplo, adormecido, de olhos fechados. Mas o sonâmbulo consegue visualizar. Aí, olha o exemplo que faz aqui Galileu, pois ele diz, muito bem, vamos supor que num outro mundo, o que para nós é uma exceção, o caso dos sonâmbulos, seja, por exemplo, lá a regra. Vamos supor que lá, em função do meio, das condições, das forças que atuam, tarará, tudo isso que ele veio falando antes, lá eles não precisem de luz para ver. E eles não precisem de olhos no corpo físico para ver, porque, na verdade, eles veem com os olhos do corpo espiritual, como os sonâmbulos aqui. E eles não precisam, no seu corpo físico, ter olhos. Se nós olhássemos para eles e os víssemos sem olhos, nós íamos dizer como é que eles conseguem enxergar. E se tivesse tudo escuro, como eles conseguem enxergar se eles não têm olhos e nem têm luzes aqui? E aí vem ele dizendo, diferente. Por quê? Porque eles estão ali submetidos a forças diferentes. E os resultados, os efeitos vão ser apropriados à condição daquele planeta, daquele mundo. Deu para entender o que ele está colocando aqui? E isso, olha as elucubrações que ele faz para que nós consigamos compreender um pouco do que ele está querendo nos dizer aqui. Em resumo, ele diz assim, ele fala, todas essas forças que atuam dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos,
Nós não vimos que a lei é única, mas os efeitos mudam conforme o meio, o local, a condição, as combinações, mas a lei é uma. Então, ele diz que encontra-se na sua origem e que, pelos desígnios eternos, tem sido soberanamente imposta a criação para lhe constituir a permanente harmonia e estabilidade. Ou seja, essa lei, ela encontra-se na origem de tudo, que Deus está na origem de tudo, e ela faz parte da criação, e ela vai permitindo, em função das inúmeras forças, dos locais, tudo, ela vai dando harmonia e estabilidade ao universo, mas conforme a condição e a necessidade de cada meio. Percebem que ela se adapta à necessidade, então nós não podemos entender e achar que tudo que acontece na Terra só pode ser útil, só pode vigorar, só pode ser real se for igual ao da Terra. Não, porque as condições em outros meios são diferentes, as necessidades em outros meios são diferentes. E a matéria geratriz vai sofrer injunções de forças diferentes e ela vai dar efeitos, resultados diferentes, conforme a necessidade do meio onde ela se encontra, tá? E aí ele diz aqui, vocês não poderiam apreciar esta lei universal em toda a sua extensão, pois as forças que representam no campo das suas observações são restritas e limitadas. Então, nós não temos como compreender com a extensão de toda essa lei. Tá? Mas ele fala, todas as forças são eternas, atuam necessariamente em tudo e em toda parte, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza. Então, interação constante. Eu gostei muito desse fim, quando ele diz, todas essas forças são eternas, estão a todo momento atuando, e ele diz, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos, conforme os seus diversos períodos de vida. Tem mundos que estão nascendo, tem mundos que estão no seu apogeu, tem mundos que estão ainda em pleno desenvolvimento, tem outros que já estão sendo destruídos. Tudo isso na verdade, tudo isso está sendo gerido por uma única força. E por fim, queridos, a criação primária, o item 12. O que ele diz aqui de uma forma geral, tá? Criação primária, o que é criação primária? Para vocês entenderem esse título. Está querendo dizer quando tudo começou, mas o tudo não é a Terra, o universo. Como era o universo lá no início, quando Deus criou o universo no seu primeiro estado, no seu primeiro momento, quando o influxo do Criador fez-se a vida no universo. Será que o universo no início, lá no início, nós não temos a menor condição de sequer imaginar? Como será que era? Será que o universo já nasceu com toda a sua pujança, com tudo, com toda essa plenitude que nós hoje conhecemos? E aí ele vai, na verdade, nos dizer, isso aqui que ele vai, claro, desenvolver, ele vai dizer que não, que tudo, o universo também nasceu criança, quando ele diz, claro que Deus sempre existiu, e desde que Deus existiu, ele diz aqui, suas perfeições eternas falaram, ou seja, já começou ali a atuar com perfeição no universo. Aí ele diz, antes que os tempos nascessem, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno como ela. Foi quando, segundo diz a Bíblia, lá na Gênesis, faça-se a luz. Esse faça-se a luz é esse momento inicial, quando Deus startou o universo. Aí ele diz, que mortal poderia contar as magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das eras, que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Ou seja, como nós podemos imaginar o que aconteceu lá nessas eras das noites primitivas, quando tudo iniciou? Nada do que nós vemos hoje no universo, nada dessa pujança das maravilhas do universo de hoje, existia naquele início. Não temos como fazer isso. Mas ele diz, embora nós não tenhamos condições de saber como era, ele diz, essa criação primária não nasceu na sua pujança. Ele diz, o mundo, no seu berço,
não foi estabelecido na sua virilidade e na plenitude da vida. Não. O poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Então ele diz, nós não estudamos a lei do progresso? Nós não sabemos que a lei do progresso é a lei divina e que pauta tudo na vida? Então ele diz, o universo também teve o seu progresso. O universo também nasceu criança. Então ele diz, aí a matéria cósmica primitiva, que nós acabamos de estudar, foi dando origem sucessivamente a turbilhões, a aglomerações desse fluido, que foram se dividindo, foram se modificando, foram gerando regiões incomensuráveis de amplidão, diversos centros de criações simultâneos, ou seja, em vários polos do universo, criações sucessivas e simultâneas, dando origem a mundos, planetas, aglomerações, estrelas, via-lácteas, tudo. Mas tudo estava desenvolvendo ao mesmo tempo. E aí ele diz, claro que nesse processo que estava o universo ali, que nasceu criança se desenvolvendo, havia regiões que se disseminaram mais rapidamente, que brotaram, deram origem a mundos e planetas e outros astros mais rapidamente. Outros, em função da distância, da condição em que se encontravam, também desenvolveram-se de uma forma mais lenta. Então, não significa que todo o universo, quando ele nasceu criança, ele se desenvolveu igual. As crianças, cada uma delas, não tem um desenvolvimento diferente em função da educação que recebe, do meio, das suas limitações, enfim, mesma coisa o universo. Vários fatores interferiram positivamente ou negativamente para que esse universo ele fosse se desenvolvendo, progredindo de forma gradual e paulatina. Então ele diz aqui, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Outros, ocupando uma limitada extensão, só cresceram com uma lentidão extrema. E ele diz, e nós aqui, seres pequeninos, que viemos após uma eternidade de vida, sabe Deus quanto tempo para nós surgirmos? Ele diz, nós nos cremos contemporâneos da criação, achamos que fomos criados no mesmo momento que o universo foi criado. Não, meus queridos amigos, é muito orgulho da nossa parte. Não, na verdade já havia aí uma eternidade de vida. Então ele diz, saibamos que a eternidade está atrás de nós, como na nossa frente. A nos dizer que quando o mundo, nosso mundo foi criado, já havia aí uma eternidade de mundos, de vida pujante na Terra. E vai seguir igualmente, porque a Terra um dia também vai se destruir quando ela tiver se tornado um mundo feliz e trazido enfim, dada a oportunidade a todos que aqui estiveram ou reencarnaram, a oportunidade de adquirirem todo o conhecimento necessário. Quando ela não servir mais, quando tudo que ela puder dar, de florescer, enfim, de contribuir com a humanidade que estiver naquele momento nela, ela também vai ter seu momento de findar, dando origem a outros astros no universo. Então, aí ele finaliza dizendo aqui, nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em via de formação, tantas via-lácteas de mundos habitados, outros ainda em sedes de catástrofes, de declínio. Na verdade, estamos no meio de uma infinidade de durações anteriores e posteriores. Ou seja, porque o universo está em vida a todo momento. Algumas nascendo, outras se desenvolvendo, outras em seu declínio, e nós aqui. Então, ele diz, a criação, e finaliza dizendo, a criação universal não é apenas para nós, e devemos reservar essa palavra, não podemos reservar essa palavra a uma formação isolada do nosso pequenino globo, porque nós estamos aqui absorvidos nesse contexto gigantesco que é o universo, tá bom? E aí nós finalizamos os 4 pontos trazidos para a nossa aula de hoje, perfeito?